Cantamos aleluias, o Cordeiro venceu. Pode sentar-se. Cantamos aleluias, cantamos aleluias, cantamos aleluias, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluias, cantamos aleluias, cantamos aleluias, o Cordeiro venceu. Glória a Deus, amém, irmãos? Boa noite, graça e paz, amém? Seja bem-vindo ao Conexão Jovem. Nós estamos aqui na Igreja Batista o Caminho, tá? Cultuando, adorando a Deus, né? Obviamente tomando aí todas as medidas, precauções, né? Precauções aí ordenadas pela Secretaria de Saúde, amém? E temos certeza que Deus está sendo louvado na sua vida e exaltado. É muito bom ter você aqui conosco. Dá um tchauzinho para quem está do seu lado, não pegue na mão dele, mas dá um tchauzinho para ele assim, dá um joinha, diga Deus te abençoe, assim, né? Em libras, né? Deus te abençoe. Amém? Você que está em casa, você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida, sua família. Toda sexta-feira, às 19h30, nós estamos aqui na Igreja Batista o Caminho, no Conexão Jovem, para poder juntos louvarmos a Deus e sermos edificados pela sua palavra. Amém? Irmãos, sem delongas, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Antes de nós passarmos o momento da reflexão da palavra, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Há muitas pessoas enfermas, na alma, com sonhos destruídos, pessoas que estão nesse momento, exato momento, tirando a sua vida. Os jornais não mostram, as pessoas não divulgam, mas milhares de pessoas têm tirado a sua vida, a sua própria vida, porque não estão aguentando as pressões. E nós, como igreja do Senhor, temos que orar por essas pessoas para que o Senhor livre-as da morte. Amém? Que o Senhor te ajude a orar por essas pessoas, que o Senhor traga memória ao seu coração essas pessoas. Talvez você que está em casa, você que nos assiste, ou você que irá assistir este culto, talvez já pensou, olha, não tem mais saída, não tem mais jeito, eu quero morrer, a saída é a morte. Uma coisa nós falamos, a morte não é uma saída, a saída é Jesus. Jesus, Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é aquele que traz esperança, Ele é aquele que traz vida, e há esperança em Jesus Cristo. Por isso eu convido você nessa noite a orar comigo. Feche os seus olhos e ore, fala: Senhor, tem misericórdia, Senhor, abençoe o meu irmão, a minha irmã, abençoe, ó Deus, o meu vizinho, a vizinha, ó Deus, o meu local de trabalho, abençoe, ó Deus, a minha cidade, o Brasil, Senhor, abençoe as nações, Senhor, tem misericórdia, sara, Senhor, as nações, sara, Senhor, este povo, livra, Senhor, este povo da morte. Quantas pessoas, Senhor, neste momento estão maquinando, ó Deus, tirar a sua vida, a sua própria vida. Quantas pessoas neste momento estão, Senhor, depressivas, enclausuradas, magoadas, ó Deus, com uma tristeza, Senhor, que não sai do peito, Senhor, mas nessa noite, nós, a tua igreja, nos levantamos como poderoso exército do Senhor nessa terra, clamando, Senhor, por misericórdia. Muda, Senhor, a história dessa pessoa, dessa vida, Senhor. Mostra, Senhor, que Tu és a esperança, Tu és, Senhor, a saída. Não há dívida, não há enfermidade, não há problema maior do que o Teu poder. Tu estás acima de tudo e todas as coisas. Como nós cantamos aqui nessa noite, o Cordeiro venceu, o Senhor
Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o poder da morte, o poder das trevas. Por isso que nós podemos crer, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo e há esperança para todo aquele que nele crê. Por isso, Senhor, nessa noite nós abençoamos a juventude de Governador Valadares, a juventude brasileira, a juventude, Senhor, mundial, a igreja do Senhor espalhado sobre a terra. Visita, Senhor, as nações e traz, sopra o teu vento e traz, Senhor, um poderoso avivamento, Pai, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque teu é o reino, teu é o poder, ó Deus, para sempre. O trono a ti pertence, tu estás assentado no trono de poder e de glória. Por isso, Senhor, nessa noite nós nos curvamos diante de ti, pedindo: Pai, tem misericórdia de nós, Senhor amado, tem misericórdia das nações, em nome de Jesus, amém e amém, amém, irmãos. Deus abençoe. Creia que o Senhor tem poder. O Senhor ouviu a sua oração nessa noite, amém, em nome de Jesus. Irmãos, pegue a sua Bíblia, vamos iniciar a reflexão da palavra do Senhor nessa noite. Marcos capítulo 10, versículo de número 17. Obrigado, meninos do louvor. Glória a Deus. É um texto, irmãos, você que está em casa também nos acompanhando, é um texto muito conhecido. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 17, tá? Nós já pregamos esse texto aqui, com certeza você já ouviu pregações a respeito desse texto, e essa história, né, ela traz ensinamentos valiosos para nós. Eu gostaria, nessa noite aqui, de compartilhar com vocês isso, amém? Acharam? Marcos 10, a partir do versículo de número 17, até o versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Certa vez, Jesus seguiu para a região da Judéia, onde começou a reunir uma numerosa multidão. Ele os ensinava quando foi abordado por um certo homem. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe. Algumas traduções, irmãos, vão dizer jovem, tá? Então ele era um homem, e ele era um jovem, não apenas um homem, mas era um jovem. Correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, ele faz um questionamento. Ele está em busca de uma resposta. Ele está em busca, né, ele tem uma indagação no seu coração. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Olha então o que esse jovem responde. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude, desde a minha meninice. Ele é um rapaz que ouviu a palavra do Senhor desde muito cedo. Ele foi criado no Evangelho desde muito cedo. Mas então Jesus, olhando para ele, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Você leu aí uma história verídica, aconteceu, ok? E ali ela narra, né, esse momento
aonde um homem jovem, ele encontra-se com Jesus em busca de respostas. Baseado, irmãos, nesse texto, dentro desse contexto que nós lemos, você acompanhou na sua Bíblia, no seu celular, eu quero falar sobre esse tema, só te falta uma coisa. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que está tudo bem com você, ou talvez não. Ou talvez você entrou aqui nessa noite dizendo o seguinte: pastor, tem alguma coisa na minha vida que eu não sei o que é, e nessa noite eu quero trazer respostas dentro da palavra de Deus para dizer que, assim como Jesus ele disse para aquele homem, para aquele jovem, ainda te falta uma coisa. Talvez você que entrou aqui nessa noite também, o Senhor está dizendo para você, ainda te falta uma coisa. É interessante, irmãos, observar que neste texto, este homem, esse jovem, ele reconhece Jesus como um bom mestre. Se você observar, ele não chama Jesus de mestre, mas ele vai além, ele diz: olha, bom mestre. Ele não era mais um mestre como tantos outros que havia em Israel, mas aquele jovem nos mostra, fica implícito, fica nas entrelinhas, que Jesus, ele era alguém que ele tinha como referencial. Jesus é alguém que ele olha e traz inspiração para aquele jovem. Aquele jovem, ele reconhece o poderio do Senhor Jesus, ele reconhece que ele não é apenas mestre, mas ele é um bom mestre, e Jesus interpela ele. Jesus fala: olha, não há ninguém bom senão Deus. Jesus, na verdade, está corroborando com a fala dele, para mostrar para ele: olha, de fato você entendeu que eu não sou um mestre qualquer, eu sou o bom mestre. Porque, irmãos, pensa bem, se um jovem vir e falar assim: mestre, o que eu posso fazer, para eu herdar a vida eterna? Obviamente ele está reconhecendo o poderio do Senhor Jesus, ele está reconhecendo a origem divina do nosso Senhor Jesus, e o próprio Jesus disse: olha, só há um que é bom, que é Deus. Então nessa conversa, irmãos, nós percebemos que há um Salvador e há alguém esperando ser salvo. Entenda, eu quero que você entenda isso nessa noite. Provavelmente ele sabia essa resposta. Afinal de contas, ele conhecia e observava os princípios desde a sua juventude. Porque Jesus, ele fala assim: olha, ele foi buscar mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Irmãos, entre uma coisa no meu coração que eu queria compartilhar com vocês: será que aquele jovem sabia ou não a resposta? Tem coisas que nós sabemos, mas não queremos enxergar. Tem coisas que nós vivemos, sabemos que precisamos deixar, e nós não deixamos, e nós continuamos a perguntar. Aquele jovem, com certeza, ele já tinha noção, ele tinha conhecimento de como ele poderia herdar a vida eterna. E quando nós chegarmos no final desse texto, você percebe que Cristo faz um convite para ele. Jesus traz a resposta que obviamente já era sondada no coração daquele jovem, mas como lemos no final do texto, foi uma resposta que ele não queria ouvir, que ele não queria seguir. E ele pergunta então, ele foi mais específico: Senhor, eu obedeço meu pai, minha mãe. Senhor, eu observo a tua lei desde menino. Senhor, eu sou um cara bacana, eu não falo mentira, eu não namoro com qualquer uma, eu sou um cara que respeita, eu estou na igreja, eu toco na igreja, eu canto na igreja, eu prego na igreja. Senhor, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Senhor, mas então, me diga, o que eu faço para herdar a vida eterna? Talvez aquele jovem esperou dizer o seguinte: não, meu filho, você está prontinho, a vida eterna já está garantida para você. Mas eu digo uma coisa: aquele jovem ainda não era salvo. Embora ele observava os mandamentos, ele observava a lei, ele cumpria os mandamentos desde a sua meninice, ainda lhe faltava uma coisa.
ainda lhe faltava uma coisa. E ele fala isso para Jesus. Se nós lermos, ele estava dentro da lei. Olha que Romanos 13, 9 e 10 vai dizer: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Todos se resumem nesse preceito. Olha, escutem: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se você estudar o texto, você entende e percebe que ele fala: Jesus, tudo isso eu tenho cumprido. Mas a lei se resume a amar ao próximo como a si mesmo. E quando aquele jovem é convidado a vender o que tem e dar aos pobres, isso não foi manifesto na vida dele. Logo, portanto, eu posso colocar em dúvida se de fato ele cumpria com os mandamentos que ele disse. Então, irmãos, há coisas que tem na nossa vida que nós vamos dando alimento, vamos cultivando e vamos enganando a nós mesmos. Nós vamos protelando. Você e eu me incluo no meio. Você e eu sabe o que nós temos que deixar. Não é eu olhar para Carol olhar para mim, olhar para o Mereu, olhar para o Daniel e dizer o seguinte: não, você precisa deixar isso. Não, irmãos, nós sabemos o que nós temos que deixar. O problema é que nós vamos perguntando: mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Eu sou bonzinho, eu sou o cara. Mestre, eu tenho observado. Não, mas ainda te falta uma coisa. Mas aí chega a semana que vem e fazemos a mesma coisa, Michele. Mestre, mas o que eu faço para herdar a vida eterna? Tenho observado a tua lei, toco bateria, toco teclado, sou um cara top, conheço a Bíblia de capa a capa, mas me fala aí, mestre, ainda te falta alguma coisa? Chega na outra semana, a história se repete. E aquele jovem, a Bíblia não diz o final dele, da vida dele, não diz. Mas eu sei que, aquele momento, ele perdeu uma grande oportunidade, porque ele teve encontro com aquele que tinha resposta para ele, mas ele não quis. Ele preferiu os prazeres da vida, ele preferiu as suas riquezas, ele preferiu não abrir mão. E você vai entender aqui, irmãos. Escuta que eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo que está aqui, todo mundo, você que está em casa, você que me ouve, todos nós, se quisermos seguir a Cristo, tenhamos que viver o evangelho do deixar. Não existe evangelho sem carregar cruz. Não existe evangelho, todo mundo, eu precisei deixar, eu tenho que deixar, e tem coisas que eu terei que deixar. Você de igual modo, todo mundo que está aqui, não tem um que pode bater no peito e falar assim: não, eu não tenho que deixar nada. Não, você tem que deixar, todo dia. Alguns dizem o seguinte: matar um leão por dia. Um dia eu mato o leão, outro dia eu mato o urso. Aí quando não tem leão e não tem urso, levanta uns Golias dos infernos da vida, que você também tem que derrubar, irmãos. Como é a música do nosso amigo Thales. Mas todo dia o pecado vem. Você acha que todo dia eu acordo querendo romper e acertar? Não. Ou será que você é o Cordeirinho imaculado, santificado? A mente, o coração, as emoções, a razão. Jesus, ele foi específico com aquele homem. Jesus, ele foi honesto com aquele jovem. Aquele homem fez uma pergunta específica para Jesus: eu sei, mestre, tudo isso, mas o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus foi mais específico com ele também: só te falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue.
A verdade, irmãos, que a salvação ela é de graça, amém? Todo mundo crê nisso? É a Bíblia, né? Amém? Nós não compramos a salvação. Não há nada que eu faça, não há nada que você faça para ganhar a salvação. Ela é de graça. Pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Graça, favor imerecido. Não há nada que eu faça para ganhar a salvação. Então a salvação ela é de graça, porque Cristo já pagou o preço. Mas a santidade, ela é um processo. A santidade não é algo instantâneo. A santidade não é algo que aí veste a capa do super-homem, aí coloca o S de santidade e diz o seguinte: agora acabaram todos os meus problemas. Não, meu irmão, até no dia que Jesus voltar, eu e você lutaremos contra o pecado. Mas quando nós somos alcançados pela graça, somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me faz vencer todos os dias, me faz matar um leão por dia. Às vezes caímos e Ele nos levanta, às vezes ficamos desanimados e Ele nos fortalece. Às vezes eu acordo, você acorda, fala assim: não quero mais saber. Não, não é? Tem alguém aqui que já pensou assim? Levanta a mão. Não, gente, só eu. Tem dia que a gente acorda assim: parece que quando eu estou mais na igreja, aí tem uns que fala assim, lá no versículo 9, de Rafael, versículo 9, versículo 2, fala o seguinte, né? Quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu estou na igreja, aqui, problemaiada. Não compensa ficar no evangelho, não. Não compensa trocar as riquezas dessa terra. Compensa trocar o meu namorado. Não compensa trocar o meu namorado, meu tesourinho, o bonitinho, pelo tesouro do céu. Não compensa não. Não compensa eu deixar a minha língua imoral, os meus olhos imorais. Não compensa eu deixar o meu estilo de vida, esse meu tesouro maravilhoso, pelos tesouros do céu. Ainda te falta alguma coisa. Consegue entender? Salvação é instantâneo. Cristo entrou na minha vida, eu recebi porque Ele me recebeu primeiro, eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas santidade é um processo, dia após dia, dia após dia, dia após dia, nós vamos deixando os nossos embaraços, os nossos pecados, aquilo que nos prende, e nos aproximamos mais ainda deste amor maravilhoso, amém? 2 Coríntios 5,17 vai corroborar. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. O que eu vejo hoje é muita gente querendo vir para o evangelho. Infelizmente, parece que hoje ser crente virou uma moda. Estar numa igreja cristã evangélica, estar no culto, estar num evento, estar num descende, qualquer outro evento do mundo virou um hobby. Não estou dizendo que todos que ali estão nesse pensamento, mas infelizmente as igrejas têm virado o quê? Um point, um lugar de encontro, bate-papo. Aí Paulo vai dizer, né? Quando eu era menino, falava coisas de meninos. Agora eu não sou menino mais. Então eu parei de falar coisas de menino. Estou parafraseando aqui para ficar mais fácil. Mas o problema é que nós estamos na igreja, entramos como menino, continuamos como menino, casamos, crescemos, continuamos como menino e queremos morrer como menino. Por quê? Porque ainda nos falta uma coisa. A renovação da mente, deixar as coisas antigas, é um processo que envolve sacrifício, renúncia, sofrimento, mudança de comportamento. Não tem uma aqui, irmãos, que pode falar assim: é fácil, pastor.
É fácil ser crente. Quando nós nos apaixonamos por Cristo, amamos o Evangelho, é fácil falar o seguinte: olha, eu não quero mais o pecado, eu quero Cristo, mas o pecado continua atrás de mim, o pecado continua me cerceando, o pecado continua me rondando, as tentações da vida, as coisas até mesmo lícitas, as coisas até mesmo que não nos irão atrapalhar espiritualmente, mas que roubam o nosso tempo, que roubam os nossos momentos na presença do Senhor. Eu faço essa leitura, irmãos, da minha vida. Tem dia que nós acordamos, Wagner, fala assim: Senhor, depois foi ontem, falei assim: Senhor, apressa-te. Eu falei com Deus: Senhor, apressa-te, vem buscar a tua igreja, me leva para o céu, Pai, volta. Porque às vezes a gente olha o mundo caótico do jeito que está, as circunstâncias do jeito que está, e às vezes a nossa oração é falar: Senhor, volta logo, Senhor, e faz tudo novo. Amém, irmãos? Mas enquanto o Senhor não volta, é porque Ele tem planos, projetos, propósitos para mim e para você aqui nessa terra. Amém? Se isso não acontece, essa mudança, essa renúncia, essa mudança de comportamento, nós podemos colocar em xeque esse novo nascimento. Nós podemos colocar em xeque, escuta isso, irmãos, que existem coisas mais importantes do que Cristo Jesus na nossa vida. E aquele jovem, ele conhecia a Cristo, ele sabia que Ele era o bom mestre, ele sabia que Ele, o bom mestre, tinha a resposta para a vida dele, mas o Senhor não era o Deus da vida dele, porque existia um Deus assentado no trono da vida dele. E vocês sabem qual é o Deus? Eu não preciso nem desenhar para vocês aqui. A Bíblia diz que o Deus dele eram as suas riquezas, o Deus dele era a sua segurança, eram as suas posses. Eu pergunto, irmãos, qual é o seu Deus? Qual tem sido o nosso Deus? O seu intelecto? O seu carro? As suas posses? As suas trilhões de faculdade? O seu pai que é rico? O seu amigo que é prefeito? O seu corpo? A sua beleza? A sua esposa? O seu cordão de ouro que você não sai sem ele? Nossa, quem aqui já foi fazer um concurso? Eu tenho que levar essa caneta aqui, que essa caneta é a caneta. Qual é o seu Deus? Infelizmente, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para você, escuta isso. Deus, Cristo, não aceita, vocês já ouviram muito isso aqui na igreja, não aceita dividir o seu senhorio com ninguém. Ele tem que ser o primeiro lugar, irmãos, em tudo na nossa vida. Então nós, enquanto servos dele, nós temos que fazer essa reflexão: Senhor, o que ainda me falta? Senhor, se ainda falta alguma coisa em mim, Senhor, coloca. Se preciso tirar, tira. Irmãos, nós temos que fazer essa oração. Fala: Senhor, o que me ajuda? Senhor, aquilo que nem eu, até mesmo eu não saiba, me mostra, abre os meus olhos. Porque tem coisas, irmãos, que o Senhor vai revelar através do pastor, tem coisa que o Senhor vai revelar através do professor de escola bíblica dominical, tem coisas que o Senhor vai te mostrar através de uma conversa com um amigo, como eu preguei aqui na sexta-feira passada, mas tem coisas específicas que Deus vai falar com você, Deus vai falar para você, Deus não vai revelar para ninguém, mas é com você, é você e Ele, como Ele falou ali para aquele jovem.
Então no começo eu disse, nós temos uma história aonde tinha alguém a ser salvo, mas faltava algo para aquele jovem ser salvo. A sua beleza, a sua força, a sua riqueza, a sua reverência, o seu status era um empecilho para que ele pudesse ser salvo. Mas me admira aquele jovem que ainda assim ele foi até Jesus. Talvez nós vamos até Jesus esperando uma resposta, né? Quem aqui já foi pedir um conselho e você saiu mais chateado ainda? Levanta a mão. Quem aqui já foi falar com alguém? Aí você esperava, né, que a pessoa viesse. Aí a pessoa vem com a espada do He-Man, sei lá, do He-Man, vai, e corre, fala assim, meu Deus do céu, eu vim aqui para ser curado, mas parece que eu estou saindo aqui mais estraçalhado ainda. Mas veja bem, irmão, isso faz parte do processo de cura do nosso Deus. Quando nós lemos Ezequiel, o vaso se quebra na mão do oleiro, ele precisa ser amassado. Isso aconteceu com esse jovem. Talvez ele esperou Jesus falar assim, rapaz, você é top, então, vamos embora. Mas quando Jesus traz a resposta para ele, a Bíblia diz que ele rejeita a salvação, e ele saiu triste, porque ele era muito rico. Olha o que a Bíblia vai dizer em Marcos 10, 29 e 30, ouça, irmãos, escuta isso. Jesus amou aquele jovem, ele foi amado por Deus, mas ele não entendeu que a salvação era de graça. Talvez ele quis dizer o seguinte, não, Jesus vai falar assim para mim, Lucas, pensa bem, Lucas, não, rapaz, vende só uma fazenda sua aí, oferta na igreja e está resolvido o seu problema. Não, financia aqui meu trabalho, financia aqui meu ministério. Vem cá, não precisa vender não, financia aqui, anda comigo e está resolvido o problema. Quem sabe ele esperou ouvir isso de Jesus. Agora olha o que Jesus vai dizer na palavra dele, irmãos, presta atenção, Marcos 10, 29 e 30, se você continuar lendo a história, você percebe que Jesus lá na frente traz o ensinamento. Olha o que ele diz, respondeu-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, escuta, Jesus ele não vai passar a mão na minha cabeça e na sua cabeça, o que ele tem para te mostrar, o que ele tem para me mostrar, ele vai mostrar. E ele disse, olha, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com ele a perseguição, e na era futura, Jesus, para por aí, olha que ele vai terminar, e na era futura, a vida eterna. Então Jesus, irmãos, eu vejo aqui que a continuidade da história de Cristo com aquele rapaz, deu decreto, aquele que não deixar as coisas, aquele que não deixar por amor a mim e do evangelho, não herdará a vida eterna. Porque uma pessoa que não está disposta a deixar o que tem para seguir Cristo, obviamente Cristo não é Senhor da vida dela, Cristo não é suficiente para ela, Cristo não é o Deus dela. O que é o Deus dela, o que é suficiente para ela, é as suas riquezas, é as suas posses, é a sua vida, é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou, e não aquilo que Ele é. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Vocês conseguem ver essa realidade? Isso aconteceu com aquele jovem. E Jesus diz para aquele homem, só te falta uma coisa, vende tudo que tens, receba a sua salvação, siga-me, e você vai herdar a vida eterna. Tem coisas que Jesus fala para nós, que se tornam um fardo, e as palavras de Jesus para aquele jovem se tornou um fardo,
e ele não quis, e ele rejeitou seguir a Cristo, e ele rejeitou a vida eterna. Oxalá que na história da vida dele, pós-continuidade, porque ele continuou a vida dele, ele tenha se arrependido. Mas a Bíblia não me diz mais nada sobre ele. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos, presta atenção, olha, isso aqui é interessante. Há pessoas que desejam salvar as suas almas e não conseguem, pois para isso é preciso perder primeiro, perder para ganhar a própria alma. Escuta que eu vou ler com vocês aqui agora. Veja comigo Mateus, só ouçam. Mateus 16, 24 a 26. O evangelho é loucura, irmãos, é loucura. Jesus vai dizer que para mim ganhar, para eu ganhar, na verdade, né, eu tenho que perder, porque se eu quero ganhar, eu vou perder outras coisas. Olha o que a Bíblia vai dizer, ouçam-me, Mateus 16, 24 a 26, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia, evangelho é negação. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, se você está vindo para o evangelho, pensando que é pelas suas posses, a igreja depende de mim. Quem já viu aquele meme? Se eu sair da igreja, a igreja acaba. Se eu sair da igreja, vou levar 30 comigo e o pastor vai ficar em apuros. Tem uns que batem no peito. Engano, irmãos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Um ídolo entronizado no coração pode levar o homem a perder a sua alma para sempre. E eu termino fazendo duas perguntas para você. Você deseja a vida eterna? Sim? Quantos aqui desejam a vida eterna? Irmãos, Paulo vai dizer, se nós esperamos somente por essa vida, ele não está dizendo com isso que você não possa trabalhar, ele não está dizendo com isso que você não possa planejar, que você não possa investir, que você não possa sonhar, que você não possa viajar, que eu e você, né, eu já casei, que você não possa casar, você não possa ter uma casa, um carro. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo, se eu e você esperamos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Escuta isso, jovem, presta atenção, adolescente, em nome de Jesus. Eu tenho que viver nessa terra pensando no céu. Eu não sei quando que eu vou morrer. Eu quero viver até os meus 80, 85, 90 anos com a minha veinha, né? Já falei pra Carol, né, Carol? Junto lá, os noventão, imagina, fortão, véizão fortão lá. E a Carol junto, mas eu não sei. E a Carol sabe disso, e eu também sei. É que a gente sabe quando nós vamos viver, né, Carol? Se eu morrer, pode casar de novo, tá? Depois de 3 anos. 3 anos. Mas se Deus te levar, 1 ano para mim, tá bom? Brincadeira, irmãos. Mas vocês conseguem entender? Nós temos que cantar, olhar para a eternidade. Ah, pastor, eu não faço essa oração, Jesus volta logo, não. Que é isso? Eu oro, falo, Senhor, volta. Senhor, vem buscar a tua igreja. Senhor, vem buscar o teu povo. Senhor, vem transformar novos céus. Eu quero novos céus, nova terra. Senhor, eu quero eternidade. Ai, pastor, esse negócio de eternidade parece ser muito chato. Blém, blém, blém daqui, blém, blém dali. Ah, não, pastor, eu tenho que casar primeiro. Eu tenho que ter filho primeiro. Eu tenho que construir tudo primeiro. Aí nos meus 139 anos, aí o Jesus pode voltar. Não, irmão. É mais do que miserável, né?
Não tenha. O que nós temos de crente, que jovem que tem medo de morrer, não é brincadeira. Veja bem, irmãos, eu tenho medo de morrer. Fala assim, me dá uma morte linda, eu quero deitar e acordar na eternidade. Pensa bem, irmãos, isso é muita glória, irmãos. Mas nós não sabemos. Deus sabe o dia e a hora. E como? Deus sabe. Agora, uma coisa eu tenho, independente da maneira, eu tenho a certeza que quando eu fechar os olhos aqui, eu abrirei na eternidade com o Senhor. Porque a minha vida é lá, o meu lar é lá, a minha eternidade é lá com Ele. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Então eu estou trazendo a luz para você nessa noite, para dizer o seguinte: acorda, não troque o eterno pelo passageiro. Aquele jovem fez isso, ele trocou a eternidade com Deus pelos prazeres momentâneos. Talvez aquele jovem ia morrer 2 anos depois, 3 anos depois, 10 anos depois. Como diz o nosso pastor Arlen, prega muito aqui: caixão não tem gaveta. Você não escolhe a roupa que você veste no dia do seu velório. Carol fala isso comigo de vez em quando, né? Quando eu estou lá em casa: meu bem, dá uma parada, nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro, amém, se o Senhor nos der, amém, mas se o Senhor não nos der, amém do mesmo jeito. Eu sonho em ter a minha casa própria, eu sonho em ter o meu espaço, mas se o Senhor me der, amém, mas se o Senhor não der, amém. Olha o que me consola, né, que eu terei lá na eternidade ruas de ouro, né, pedras preciosas, vou ter um quarto VIP lá no céu, irmãos. Amém? Quem é VIP aqui, levanta a mão. Quem é VIP tem a carteirinha. A carteirinha está assim: Pai, Deus, passaporte, Jesus Cristo. Amém? Então, se você tem um passaporte de Jesus Cristo, filho, você é VIP. Você vai morar com o Senhor na glória. Escute, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, não troque aquilo que é eterno pelo passageiro, como aquele jovem. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Talvez hoje é noite de você fazer essa pergunta: Senhor, o que me falta? Porque eu fiz essa pergunta para o Senhor, eu estou fazendo essa pergunta para Deus, e mesmo que eu saiba, você deve fazer a seguinte coisa: escute, Senhor, me ajuda a deixar aquilo que falta. Porque às vezes, irmãos, na força do nosso braço nós não conseguimos, mas na força do Senhor, do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, nós conseguimos. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Não se esqueça, irmãos, ainda te falta uma coisa. O Senhor é contigo, amém? O Senhor é por você. O Senhor tem resposta para mim, tem resposta para você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, você que nos ouve, você que está assistindo este culto, participando deste culto, coloque a mão no seu coração. Talvez há muito tempo a peça, o quebra-cabeça não está se encaixando, e você tem orado, perguntado: Senhor, o que tem faltado na minha vida? Irmãos, talvez tudo esteja correto na sua vida, como aquele jovem. Ele obedecia à lei, ele cria nos mandamentos, ele cumpria os mandamentos, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. De fato, Jesus mostra para ele que ele não cumpria os mandamentos, porque os mandamentos se resumiam em um só: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
Talvez eu e você nessa noite fala: Senhor, me ajuda com o meu enganoso coração. Ajuda-me, Senhor. O meu coração é enganoso, o meu coração é perverso, o meu coração, Senhor, tem tramado contra mim. Mas em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Mostra-me o que tem faltado. Abra os meus olhos. Abra, Senhor, a minha mente, assim como o Senhor respondeu àquele jovem, no profundo, no específico. Ó Deus, que o Senhor também venha nos responder, que o Senhor, com a tua resposta, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, não vá de encontro com aquilo que nós queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir, porque as tuas palavras é cura, é bálsamo, é refrigério, é vida, é ânimo, ó Deus, para os nossos corações. Ajuda, Senhor, esse jovem, essa menina, este menino que tem pensado, ó Deus, em desistir da caminhada da fé. Pessoas, ó Deus, que pararam, que estão paradas no caminho, ó Deus, porque estão buscando resposta. E muitos, ó Deus, que encontraram resposta, retrocederam. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar para trás. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir, a ir adiante, a deixar, Senhor, os nossos prazeres, as nossas emoções, sentimentos, as nossas conquistas, ó Deus, aquilo que achamos que somos. Ajuda-nos, Senhor, perdoa a nossa iniquidade, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa indiferença. Nós somos falhos, pecadores, ó Deus, e nós carecemos do Senhor. Nós carecemos, ó Deus, de Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Os prazeres da vida, o sexo, o dinheiro, a pornografia, os namoros, ó Deus, impuro, o prazer ao dinheiro, tem roubado, ó Deus, o maior tesouro. E o maior tesouro, o único e verdadeiro tesouro é o Senhor, é a vida eterna. Há uma vida eterna nos aguardando. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutar deste verdadeiro tesouro. E o verdadeiro tesouro é a tua presença. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que o dinheiro, que o sexo, que o carro, que o corpo, que o casamento, ó Deus, que os amigos não venham roubar o lugar de primazia que é teu, Senhor. Venha, Senhor, nessa noite, destronar os ídolos do nosso coração. Nós não nos ajoelhamos diante do bezerro de ouro, nós não nos ajoelhamos diante de uma imagem, mas o nosso coração tem se ajoelhado diante, Senhor, das demandas da vida, diante, Senhor, dos prazeres da carne, diante, Senhor, daquilo que nós achamos que é melhor para nós. Tira, Senhor, arranca do nosso peito. Ajuda-nos, ó Deus, porque o Senhor é o único Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Nessa noite é uma noite que nós oramos e clamamos por arrependimento. Nós precisamos, Senhor, nessa noite nos arrepender, porque, ó Deus, nós estamos trocando a vida eterna, nós estamos deixando de viver a Tua vontade, nós estamos deixando, Senhor, de ouvir a Tua palavra, estamos ouvindo o nosso coração enganoso. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, essa juventude. Eu abençoo todos estes que nos ouvem nessa noite. E pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Precisamos de Ti. Bom Mestre, nós sabemos o caminho da vida eterna. E nós seguiremos o caminho da vida eterna. E o caminho é o Senhor. Eu sou
o caminho. Eu sou Cristo Jesus, a verdade. Eu sou Cristo Jesus, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, e que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e santas consolações do Espírito de Deus, repouse sobre a tua vida, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a superfície da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Muito obrigado por nos assistir. Sexta-feira que